Boa noite, Jesus. Boa noite, amigos, a todos os amigos que estão se conectando pelos canais do Centro Espírita Camille Flammarion, de Cambará, Paraná. Eu estou vendo que a Elizabeth Claudino está aqui com a gente. Elizabeth, você consegue me dizer, escrever aí, se vocês estão me ouvindo bem, gente? E assim, nós damos o nosso boa noite a todos aqueles... Boa noite, Jéssica. Boa noite, Lilian. Boa noite, Marta Verso Rosa. Boa noite. Que alegria ter os amigos aqui. Está ouvindo bem? Obrigado, Marta. Obrigada. E é uma grande alegria, né, estarmos aqui toda quarta-feira, relembrando os ensinamentos do Mestre e nos fortalecendo moralmente e espiritualmente. E assim, nós vamos nos unir a Tereza Marta também, querida amiga, o Walter, nosso querido amigo também, está aqui com a gente. Então, nós vamos iniciar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo a todos esses apaixonados pelo Evangelho que sempre, assim como nós, estamos em busca de ensinamentos, Jesus, para que possamos corresponder à missão que Deus nos confiou e Tu nos ampara. Pedimos que sempre, Senhor, possamos, a cada dia mais e mais, nos tornarmos receptivos a receber esse Teu amor, a sabermos nos comunicar contigo, para que assim possamos cumprir a nossa missão. Esteja nós aonde estivermos, mas que consigamos oferecer sempre o melhor de nós. E é por isso que pedimos a tua ajuda. E que essa grande luz que derrama de ti sobre nós possa também abençoar os nossos lares, abençoar o nosso trabalho, abençoar os nossos sentimentos, para que assim possamos estar todos ligados na luz do teu amor. Assim seja. Então, vamos lá. Gente, hoje eu estou falando sobre essas lições porque a Jéssica Cristina queria, né, saber mais sobre essas lições da cura da filha de Jairo, da cura da ressurreição ali, né, do menino, filho da viúva da cidade de Naim. Então, quando a gente começou a estudar, veio tudo isso que vocês vão me ouvir falando aqui hoje. Então, vamos lá, porque a gente quer entender, a gente quer observar como é a atitude do Cristo. Vamos lá, vamos relembrar as lições, veja, porque o tema hoje é a cura, filha de Jairo, mulher com fluxo de sangue e filho da viúva da cidade de Naim. Então, vejam lá. Nós temos em Marcos 5, 21, 43. Vamos relembrar. A filha de Jairo, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te, Senhor, que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu, mas só que seguia Jesus uma grande multidão que apertava Jesus. E neste momento, enquanto ele seguia com Jairo, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, tinha perdido tudo já, e não sarava, vejam bem, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia-se, né, que se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E realmente, logo lhe secou a fonte do seu sangue, daquele sangue que jorrava, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que uma virtude saiu de si, voltou-se para a multidão e disse:
quem tocou nas minhas vestes? E disseram, lógico, seus discípulos com razão, vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou? Como assim? Né? Aquele monte de gente, ele quer saber quem tocou ele, todo mundo estava tocando. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Daí, estando ele ainda falando, chegaram alguns da sinagoga e disseram, não adianta mais você levar o Cristo lá na tua casa, porque a tua filha já morreu. E Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo, Jairo, não tem mais, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, né, que estava lá na casa de Jairo, e tinha aqueles que choravam muito, tal, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? Ah, a menina está morta. Jesus, não, a menina não está morta, ela apenas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair lá de dentro da casa, tomou consigo o pai e a mãe da menina e o que estavam com ele, né, os 3 discípulos, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, menina, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos. E todos ficaram espantados. Agora veja, em Lucas 7, 11, 16, temos o filho da cidade de Naim, do filho da viúva da cidade de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e, lógico, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam o filho dela, pararam. E disse ao jovem, eu te digo, levanta-te. E quando Jesus disse isso, o jovem assentou-se e começou a falar. E assim Jesus entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um grande temor e glorificava a Deus. Veja, hoje eu não vou aprofundar no fato se Jesus curou ou ressuscitou a filha de Jairo, assim como o filho da viúva de Naim. Se eles estavam mortos fisicamente ou não. Porque, veja, o evangelista que nos conta essa passagem menciona que Jesus diz, e pronto, essa menina não está morta, está apenas adormecida. Então, assim, Jesus deixou bem claro que ele não era um ressuscitador de corpos mortos. Ele era um ressuscitador de espíritos e de pessoas que estavam ali por uma tristeza muito grande, acamadas, chegavam a querer morrer. Então, por esse ponto, já não precisamos nos alongar quanto ao fato se seu corpo físico foi ressuscitado ou não, certo? Mesmo porque aqueles que Jesus ressuscitou, um dia vieram a falecer. Não ficaram aqui para semente, ou simplesmente subiram ao céu. Não. Além do que no Evangelho, não temos notícia. Gente, olha que coisa interessante. Não temos notícia de Jesus se aproximando do túmulo de uma pessoa que morreu ou desencarnou há 1 mês, 2 meses, 1 ano, por exemplo, e deu vida àquele corpo material, ao corpo físico. Assim, hoje, nós vamos analisar como que Jesus se movia entre o povo. E tem muitas mensagens, mas qual uma das mensagens que podemos tirar dessas curas? Observe que a primeira pessoa é apresentada com um nome específico,
Jairo. Sabe o que significa Jairo, gente? Aquele que Deus ilumina. Certamente esse é um nome, assim, né, muito precioso. Imagina, alguém chega e fala assim, como que é seu nome? E a pessoa responde, meu nome é aquele que Deus ilumina. Nossa, espetacular, né? Porém, a segunda e terceira pessoas, ele não coloca nome. E esse não é um mero detalhe, porque a cultura judaica, ela achava super importante dizer o nome do teu pai, da tua mãe, de quem é teu avô, tal. Não era assim que a gente vê, muitas vezes até no filme, eles gostavam da linha genealógica da pessoa. E percebemos que o evangelista Lucas poderia ter mencionado o nome das duas mulheres, assim como mencionou o nome de Jairo. Mas parece que ele omite o nome para gerar esse contraste marcante. E com isso nos dá uma mensagem. Há por aí pessoas sem nome. E aqui é necessário refletir como Jesus tratou o sem nome. E como nós temos tratado o sem nome, o sem uma posição. E assim vamos observar como Jesus tratou os com nome e os sem nome. Agora, observemos também que Jairo, veja só, Jairo foi até Jesus suplicando pela cura da sua filha, não foi assim? Primeiro ponto. Segundo ponto, a mulher com fluxo de sangue, ela que se aproximou de Jesus e tocou em suas vestes com toda a fé, contrariando a tudo e todos, porque a lei judaica dizia que o sangue deixava uma pessoa impura e quem ela tocasse também impuro. Agora, em relação à viúva da cidade de Naim, foi Jesus que se aproximou dela, pelos seus apelos sinceros que emanavam do seu coração de mãe aos céus, quando Jesus a encontrou pelo caminho. Então, assim nós temos que Jairo foi até Jesus, a mulher com fluxo de sangue, ela que foi até Jesus, e a viúva da cidade de Naim, Jesus que foi até ela. Observem que interessante. Então, em qualquer problema que nós estejamos passando, Jesus há de nos acolher. Se nós nos aproximarmos dele, se nós chegarmos até ele assim, de chofre, até então eu não acreditava, mas diante disso que está acontecendo comigo, Senhor, Jesus, o teu poder, o teu amor, a tua bondade se faça dentro de mim. E ele faz. E tem aqueles que ele vai ao encontro, mandando um amigo, um livro, uma mensagem. Então, gente, então são possibilidades imensas de nós nos encontrarmos com Jesus. Por isso que ele diz, nenhuma ovelha se perderá. Por quê? Muitas vezes eu com um problema, que tem gente que fala assim, não é pelo amor, é pela dor, né? Vou até ele. Ou muitas vezes, assim, eu tô com aquele problema, eu ouço falar de Jesus, Jesus, olha, eu vou lá. Ou ele chega até você. Você está assim, você nem lembrou dele ainda, você fala, nossa, mas está acontecendo tanta coisa na minha vida, você nem lembra de religião, você nem lembra de espiritualidade, você não lembra de nada, mas ele vem até você. Então, o que a gente vê? A mulher enferma não tinha vida social, gente. E Jairo? Nossa, Jairo tinha uma vida social, todo mundo torcia por ele, pela filha dele, não vai melhorar. A mulher enferma não tinha ninguém por ela, porque ninguém podia chegar perto dela, porque se tornava impuro. E ela aquele banho disso, banho daquilo, tal. Está lá no Levítico, tudo que tem que fazer. Então, ela sofria de um banimento social. Ela não podia viver em sociedade. Ela vivia isolada, e nenhum de nós é capaz de entender a condição dessa mulher lá naquele tempo, né? E a viúva da cidade de Naim, que já tinha perdido o marido, agora tinha perdido o filho, que era arrimo de família. E sabemos que aquela sociedade daquela época, ela não considerava os viúvos. Tanto que nós vemos que os apóstolos que abriram casas para ajudar os idosos, os doentes, enfim, as viúvas, os órfãos, porque não tinha. Então, nós evidenciamos nesses enormes contrastes com as pessoas dessas passagens que os desafios da nossa vida são semelhantes. Do filho do Jairo, que tinha uma grande posição, da mulher com fluxo de sangue que estava esquecida lá de todo mundo, e da viúva da cidade de Naim, que estava lá contrita, orando, aceitando,
pedindo. Então, é extraordinário observar que diante dos desafios essenciais dessas 3 pessoas, Cristo ofereceu as mesmas respostas e a mesma atenção. Jairo pede com insistência e desespero, mas minha filha está morrendo e Jesus ainda para curar outra mulher ainda. E o que Jesus faz? Jesus foi com ele. Jesus lhe dedica tempo, atenção e cuidado. E neste momento também, tinha a mulher com fluxo de sangue, que vê Jesus passando naquela oportunidade, e era agora ou nunca. Porque se alguém visse ela se aproximando dele, acabou, encerrou, não haveria outra possibilidade. Ali dizia que se ela tocasse em alguém, essa pessoa se tornaria impura. E essa mulher se aproximou de Jesus, ela não queria nem saber, ela estava com a fé dela, a flor da pele, e disse, eu tenho certeza que ele vai me curar, eu tenho certeza, e se aproximou, e a resposta de Jesus foi a mesma que deu a Jairo. Dedicou tempo, atenção e cuidado para aquela mulher. A tua fé te salvou. E logo após tem a cura do filho da viúva da cidade. Que, como eu disse, naquele momento íntimo, aquela viúva, ela orava, ela chorava e orava pedindo, né, a divindade que pudesse algo fazer por ela. Não importava o que fosse, ela precisava de ajuda naquele momento. Ela estava desesperada. E o que Jesus fez com aquela mulher? Jesus lhe dedicou tempo, atenção e cuidado. Vocês vejam, não importa condição social, não importa nada para Jesus. É o que está no coração, é a fé que nós temos. Para o homem e as mulheres, tempo, atenção e cuidado. Para o famoso e o ilustre, assim como para as desconhecidas, tempo, atenção e cuidado. Jairo, em determinado momento, ele está aterrorizado pela filha doente. E quando Jesus termina a cura da mulher com fluxo de sangue, e chega aqueles homens e dizem, agora não adianta mais, Jairo, não adianta levar Jesus lá, porque a menina já morreu. Jesus simplesmente vira para Jairo e diz, não temas, crê somente. Porque, gente, a gente não sabe o que vai, na nossa vida hoje, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, por que não ter fé de que o melhor vai acontecer? Então, ao pronunciar as palavras não temas, olha, preste atenção. É como se Jesus pedisse para que Jairo não colocasse obstáculos à manifestação da misericórdia divina. E quando ele diz, crê somente, essa expressão ela é pronunciada, né, após o não temas. Ele indica a necessidade do solicitante elevar o padrão de vibração mental favorecido pelo quê? Pela fé firme, pela confiança. E agora veja, quando a mulher de fluxo de sangue foi descoberta, em meio à multidão ela também fica com medo. Mas ela confia que Jesus pode ajudá-la. E o que Jesus diz a ela? Filha, a tua fé te salvou. E quando Jesus ouviu, pela fé, a entrega daquela viúva, seu pedido íntimo de ajuda, o que Jesus diz? Não chores. Então, gente, não podemos ignorar o ensinamento moral dessas curas, onde Jesus acalma e faz o que mais? Ele estimula a fé nos aflitos. No momento da provação, é importante buscar o conforto na oração, apoiar-se no amor de Jesus e do Pai Celestial, a fim de que a dor não resulte
simplesmente em lamentação. Eu estou doente, nossa, o que está acontecendo comigo? Tal. Não. Jesus não quer lamentação, ele não quer queixa. Porque são coisas improdutivas e perturbadoras quanto à ajuda que a pessoa pode receber, se for da necessidade e do merecimento dela. Então, o que nós temos que fazer neste momento? Fazer o melhor de nós, procurar um médico, ou seja lá o problema mental, um psicólogo, um psiquiatra, seja lá o que for. E é fundamental procurarmos uma religião que nos dá a base em acreditar. Tanto que Chico Xavier foi uma mulher na casa dele e ela pediu que precisava tomar um remédio. E Bezerra de Menezes deu um remédio para ela, receitou um remédio, e ela disse assim, só que tem uma coisa, Chico, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Ele falou, não tem problema. Pegou, falou, quantos meses que são aí por dia? Quantas vezes tem que tomar? 20. Tá, pegou a receita, rasgou em 20 pedacinhos e deu para a mulher tomar. É fé. Então, muitas vezes, a pessoa tem condição de comprar um remédio, de ir em um médico e não tem fé. Não sei se daí vai dar certo, não dá. Tem gente que toma um copo d'água e sara de algum mal que está cometendo sobre ela. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso, porque é isso que Jesus quer desenvolver em nós. Ele quer desenvolver essa fé, esse bem, justamente para que não venhamos a cair em tentações e fazer com que surjam doenças no nosso corpo físico. E que muitas vezes partem do nosso corpo espiritual. Então, tanto para o homem quanto para as mulheres, ele pede que tenham uma fé que salva, uma fé que incentiva a oferecer o melhor de nós, para cada dia nos tornemos mais e mais. Gente, não esqueçam essa palavra, receptivos aos eflúvios de amor, porque é muito bom nós sabermos que nós estamos mergulhados no amor de Deus. Todos nós estamos mergulhados no amor de Deus. Agora, quantos de nós queremos nos tornar receptivos a receber esses eflúvios de amor? Então, as diversas semelhanças entre essas pessoas, tão diferentes, nos colocam diante de uma realidade que é essa, independente de quem sejamos, quão diferentes somos uns dos outros e quão distantes parecemos ser, há muitos fatores que nos unem. Entre eles, quais são? A dor, o medo, mas também a fé, a confiança e a certeza de que não estamos sozinhos. E isto nos torna muito parecidos. Tem o grupo que está com medo e tem o grupo que tem fé. O grupo que tem fé ajuda o grupo que está com medo. Então, nesse sentido, precisamos lembrar uma verdade. Eu achei tão lindo isso. Somos diferentemente iguais. É por isso que nesse texto de Marcos, a centralidade da narrativa não está nas diferenças das realidades vividas por Jairo e as mulheres. Também não está nas semelhanças entre eles. A centralidade dessa narrativa está na oferta de Jesus para o ânimo e incentivo transbordantes das frases alertas que Jesus deposita no coração de cada um, tanto daqueles que estão doentes, quanto daqueles que estão em volta. Acorda, Andréia, tu que dormes. Dormes para o quê? Para a espiritualidade. Você está se deixando dormir em vida? Levanta-te e anda, diz ao outro. E diz a mulher com fluxo de sangue, a tua fé te salvou. E isso é muito lindo, porque no sentido mais amplo, nós podemos afirmar que todos os que se encontram mortos em vida, mortos para a realidade espiritual, podem, em determinado momento, por si mesmos, ou por intercessão de um espírito amigo, ouvir o chamamento do Cristo e despertar para a vida espiritual. Que foi o que aconteceu com os três. Um foi em busca, o outro veio e
Jesus, eu preciso de você. E o outro, ele foi até a mulher que precisava. Então, é também nesse sentido que Paulo de Tarso, né, o evangelista, diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Sendo assim, gente, é necessário que nós acordemos para a vida. Porque eu gosto de repetir isso. Antes, e até, né, agora tem muita gente que diz: olha, se você for ruim, você vai para o inferno. Eu gosto de ver isso de uma forma muito diferente. E eu sempre gosto de dizer isso. Gente, se nós formos bons, nós seremos felizes. Eu não preciso falar que se for ruim, vai para o inferno. Porque uma pessoa que é ruim, eu observando as pessoas que são ruins, o que está acontecendo com elas? Não é verdade? Eu preciso. É só eu falar. Agora, você quer ter a felicidade? Você quer ter uma paz de espírito? É só ajudar uns aos outros. Você ajuda a si mesmo. Você tem uma felicidade, você tem uma paz. Você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Você não precisa ficar se escondendo de ninguém. Mas o que é isso? Precisa se movimentar no bem. Nós não vamos nos movimentar no mal. Nós vamos nos movimentar no bem. É isso que Jesus está querendo. Então, na nossa vida, claro que nós precisamos de conquistas intelectuais, mas também nós precisamos, e muito, gente, de conquistas morais. Porque senão nós vamos entristecer desnecessariamente. Então, se aonde eu estou, veja, não é por acaso. Então, vamos olhar a nossa volta. Com quem que eu estou? Onde eu estou? Como eu estou? Que situação eu estou? Esse é o lugar, é a hora exata para que haja a minha evolução espiritual. É eu entender, não é eu reclamar, não é eu fazer igual uma avestruz, enterrar a cabeça na terra e achar que isso vai resolver meus problemas. Não, é eu me movimentar no bem, é eu procurar pela espiritualidade, é eu procurar por ajuda espiritual, não importa o que seja. Vamos procurar, vamos ir no templo, vamos ir na igreja. Agora, não vamos esquecer de uma coisa: aonde quer que eu esteja, eu levar aquilo que eu aprendi no templo, eu levar aquilo que eu aprendi lá no lugarzinho onde eu vou de espiritualidade. Então, é assim, gente, que percebemos quanto tempo nós passamos dormindo. E percebemos também que milhares de companheiros nossos dormem, esquecendo de acordar para as necessárias realizações, não só intelectual, não só material, mas também moral e espiritual. E tem uma coisa interessante que eu achei: o espírito de Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, nos diz que mesmo anciã, porém infeliz, a filha de Jairo em Cafarnaum, sempre narrava o episódio inesquecível e procurava definir, né, o indefinível daquela voz que a arrancara das sombras que ela estava cultivando em seu íntimo. Ela disse que ouvia sempre assim, nunca esqueceu: menina, levanta-te. É como se ele dissesse, né? Não se entregue a essa tristeza. É que no turbilhão das paixões, gente, que nós deixamos muitas vezes predominar em nós, na nossa existência terrena, e que nos ameaça a felicidade, nos ameaça o equilíbrio. Então, é por isso que nós não podemos viver desatentos das questões espirituais. Apesar de todos os apelos da espiritualidade, Jesus, com toda piedade, olha para aqueles que estão dormindo, olha para nós e espera o momento da pessoa acordar. Porque ele não violenta ninguém. E ele sempre exclama, com certeza, exclama com piedade: espera, ela só está dormindo. Ou ainda, o episódio da cura do filho da viúva nos traz a lição de quando estamos dormindo em vida em relação à espiritualidade, é nessas ocasiões que sentimos que somos tocados pelo nosso Cristo interno, que nos ajuda a deter nossos vícios, e vem a ordem imperiosa e curta: Andréa, levanta-te e anda. Então, gente,
a essa voz de comando irresistível e amorosa, com certeza dá-se a conversão do nosso espírito naquele momento, que aturdido ao ver o perigo que ele estava ali correndo, passando, como que se dá um salto no seu coração, e a gente começa, né, o nosso trabalho de restauração interior. Por quê? Porque a gente quer se converter àquela voz, aquele amor, esse amor que a gente sente que nós estamos mergulhados. Vejam, Andréia, levanta-te e anda. Eu te ordeno. E num estado de quase morte, em plena vida física, nós recebemos aquele sopro de vida, um influxo energético muito potente, que restabelece as nossas forças vitais e possibilita, assim, uma rápida e pronta recuperação. Imagina, gente, levanta-te e anda. Por que você está prostrado? Movimente-se no amor para que se movimente esse lodo que está dentro de você, essa tristeza que está dentro de você, essa sombra que está dentro de você. Movimente-se para o amor, levanta-te, anda. Porque a tua fé te salva. Por isso que é importante, gente, acolher esse toque de Jesus hoje, procurar conhecer o seu evangelho, mas principalmente praticar os seus ensinamentos. Que não seja preciso alguém nos acordar, acordemos-nos para as verdades eternas, para as verdades que nos faz querer ter um novo coração, uma nova vivência, um novo movimento perante a vida, que não aquele de reclamação, que não aquele de se sentir inútil, que não aquele de se sentir triste, mas de se sentir vivo. E veja, sempre a gente ouve as pessoas dizerem, né, que eu não sei nem onde que eu ouvi isso, mas assim, eu achei lindo demais, me esqueço. Deus 6 milhões de estrelas, mas ele conhece cada um pelo nome, cada um pelo tom da voz. Então, gente, imagina que maravilha que é isso, né? E a gente precisa estar nesse movimento, aceitar a proposta do mestre, nesse amigo médico, e nos reformar, e nos ensinar o caminho da retidão, e nos fazer responsáveis por nossa evolução e partícipes direto na nossa evolução, na evolução do nosso próximo. É assim que entendemos que mesmo diante de toda essa restauração que houve na filha de Jairo, na mulher com fluxo de sangue, na viúva da cidade de Naim, que Jesus operou e opera, tudo isso, gente, são apenas vislumbres ou sinais de uma transformação muito superior que ele veio trazer, que Jesus veio nos trazer. Sabe qual? A compreensão da imortalidade da alma, com o objetivo de nós evoluirmos. Como esclarece Emmanuel, ressurreição é ressurgimento de você em você mesmo, mas a sua melhor parte. Vejam, e o sentido do ressurgimento é renovação. E isso não se dá com a teoria de penas eternas. Você vai para o inferno. Você errou, pronto, vai para o inferno. Não, não dá. Vejam, através da referência do mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica que isso e magnânima que parece quando você sabe que todos os filhos de Deus têm chance, têm a possibilidade e pode se melhorar e vai evoluir e vai crescer, porque Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá do meu aprisco. Ok, gente? Então, que essas 3 lições nos lembre de que, seja o problema que for que nós estejamos passando, levantemo-nos. Tenhamos fé, porque é a fé que nos salva. Vamos levantar, vamos andar, vamos nos movimentar. Não nos esqueçamos, no bem. Nada de falar mal de ninguém, nada de reclamar.
nada de criticar, nada de desrespeitar, seja quem for, do jeito que for, mas estejamos atentos, porque é a nossa fé que nos salva. Nossa fé. Não vamos terceirizar a nossa fé, vamos construir a nossa fé, para que nós possamos, através dela, nos salvar com os ensinamentos do Cristo. Um grande beijo no coração de todos que estão aqui, o Antônio Costa Júnior, de Mossoró, Rio Grande do Norte, a Marta, Tereza Marta, Lenita Macur, meu Deus, quanto tempo, Jocely, a Jéssica, Mara Marcidelli, a Elizabeth Bonfante, a Helene Rosa, daqui a pouco nós vamos estar juntos na oração, José Farias de Souza, a Elizabeth Maldonado, Karen Diniz, Walter Martoni, Elizabeth, a Lília, enfim, todos os amigos, o vídeo fica nas nossas páginas, e um grande abraço a todos, desejando que Jesus continue nos incentivando, continue trazendo para nós, através de um amigo, através de uma live, através da religião que nós frequentamos, do templo, da igreja, não importa. Que nós possamos sentir verdadeiramente a necessidade de nos levantarmos, andarmos e seguir com fé, nos movimentando no bem. Assim seja. Um grande beijo a todos. Até quarta que vem. Se alguém, gente, quiser deixar algum texto do Evangelho, alguma passagem que gostaria de que a gente comentasse, pode deixar aí, igual hoje, nós falamos sobre isso, porque foi a nossa amiga Jéssica que pediu que a gente falasse um pouquinho sobre essas passagens, ok? Um grande beijo, Jesus nos abençoe.